Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente nessa tarde, iniciando mais uma vez o programa Lola Talk, aqui na rádio Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. E aí, João? Muito boa tarde, Márcia. Muito boa tarde a você, ouvinte da Lola Paluter também, que nos ouve nesta quinta-feira. Espero que o programa de hoje seja, como sempre, mais do que supimpa. Vamos começar ouvindo um hino de louvor, daqui a pouco a gente volta. Somos igreja de Cristo, no Cristo que é misericórdia. Somos igreja de Cristo, no Cristo que é libertação. Somos igreja que prega o Cristo que sofre na cruz. Somos igreja que aponta a graça e o amor de Jesus. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que libera e reflete o Cristo que traz salvação. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Somos igreja de Cristo, do Cristo que é paz e justiça. Somos igreja de Cristo, do Cristo que é comunhão. Somos igreja que sofre com falta de compreensão. Somos igreja que insiste que o amor gera mais comunhão. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Hoje nosso tema é vocação. Para isso, eu convidei duas pessoas formadas já em teologia, né, que estão fazendo o período prático aqui no nosso sínodo. O Lucas, que está em Santo André, e a Natália, que está na comunidade de Guarulhos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da vocação, a questão da vocação no pastorado, e eles vão contar um pouquinho da experiência deles para a gente. E aí, João, como é que a gente faz? Ou como o pessoal faz para ouvir o nosso programa, ou fazer perguntas e tudo mais? Vamos lá então, você que está nos ouvindo pode participar com um comentário, com uma pergunta. Porém, o nosso programa não está sendo ao vivo hoje, não estamos no estúdio nesta quinta-feira, estamos gravando isto na terça-feira, mas você pode enviar mesmo assim que a gente
vai estar lendo, vai estar enviando para os convidados de hoje, tanto pelo nosso Instagram, @lolapaluter, você pode aproveitar e nos seguir por lá se ainda não o faz. Lembrando que o nosso site, www.lolapaluter.com.br, também baixe o nosso aplicativo para Android, Lolapaluter. Estamos sempre pensando em temas interessantes, relevantes, então se você quiser fazer alguma sugestão de tema ou de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso WhatsApp, 19997637888. Pessoal, hoje nós estamos recebendo uma visita, quer dizer, 2 visitas bem interessantes. Aqui são 2 jovens, né? E eles vão falar um pouquinho sobre essa questão do período prático que eles estão fazendo. Eles estão formados já como pastores, né? Mas agora eles estão num período prático. É aquela hora que eles vão ver se vai ou se não vai. Se vai ou se fica. Mais ou menos por aí, né? É um bate-papo bem descontraído. E a gente vai falar sobre a questão de vocação. O que leva, né? O que levou, de repente, os dois a se envolverem nessa questão de fazer o curso de teologia, o que move, o que aconteceu, enfim, vocação, né? Um chamado de Deus, de certa forma, para exercer essa função que é tão importante e também deve trazer muito prazer, mas também traz muita preocupação, muitas vezes, dependendo da situação que vocês enfrentam. Então é isso. Hoje nós temos a Natália e o Lucas. Lucas, e depois a Natália. Lucas, se apresenta para nós, fala um pouquinho da tua vida, de onde você vem, quem é você, o que você faz e como é que tá. Nossa, quanta coisa. Mas, então, gente, olá, eu sou o Lucas Uri, eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, torço pro Internacional, deixar isso bem claro, que agora a gente tá na Libertadores, tá aí o Inter voando, e tenho 25 anos, sou formado em teologia pela FLT, a Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, e hoje eu realizo o meu período prático em Santo André, São Paulo. Natália? E aí, gente, eu sou a Natália, já estive aqui falando também sobre o Congrenage, mas eu tenho 25 anos também, sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e atualmente, então, eu faço meu período prático em Guarulhos, e eu sou formada pela FATEV, então minha ênfase ministerial é a ênfase missionária, e aí se eu passar nas provas e tudo mais, aí então eu vou ser missionária ordenada pela igreja. E eu sou gremista, ou seja, tenho que discordar do Lucas, porque o melhor time do Rio Grande do Sul não é o Inter, sim o Grêmio. Nossa, João, eu acho que nós vamos ter um problema sério aqui hoje, hein? A gente vai ter que dividir os dois, deixar eles assim, sabe? Antes que comece a dar uma discussão sobre futebol aqui, que não vem ao caso, né? Não, dito isso, o Corinthians é o melhor dos 3, né? Pronto. Gente, eu vou ficar neutra porque eu não torço pra time nenhum, tá? Então eu só vou jogar água fria se o negócio começar a ferver aqui, tá bom, gente? Gente, é o seguinte, então vamos lá, o que interessa. O nosso tema de hoje seria vocação. O que vocês teriam para falar a respeito dessa questão, já que vocês foram vocacionados, foram chamados? Quem quer falar primeiro? Eu sempre entendo que a gente começa pelas damas, então eu dou assim a preferência para a Natália começar. Então vamos lá, Natália, é você. Então vamos começar. Eu ia passar a bola pro Lucas para ele explicar o que significa a palavra vocare. Mas vocação vem dessa palavra vocare, que a gente entende então como chamados por Deus, né? E aí eu vou ter que usar de Lutero para falar o que eu entendo por vocação, que não é algo só para os vocacionados do ministério ordenado, mas vocação é todo aquele que é chamado por Deus para se dispor, para servir, e isso pode acontecer em diferentes áreas. E aí se a gente enxerga cada trabalho como sendo um espaço, uma oportunidade de você servir com seus dons, com seus talentos, também é uma vocação, né? Então, a gente pode partir desse pressuposto, no meu ponto de vista, né? Lutero também falava muito disso, sobre as profissões serem vocações, né? E aí, dentro delas, a gente tem, então, a vocação
específica do ministério ordenado, que é aquilo que eu tenho feito, que o Lucas tem feito também, ou temos tentado chegar nesse lugar, mas vocação vai além disso, né? Vai além desse trabalho específico dentro da igreja. A gente sabe que Deus vocaciona, ele dá os dons para cada pessoa que está dentro da comunidade, né? Então, cada um de nós tem um dom, né? Tem pessoas que têm o dom de lidar com crianças, tem pessoas que têm o dom da liderança, tem pessoas que gostam, por exemplo, do João, que gosta da questão da sonoplastia, da rádio, enfim. O que importa mesmo é a gente dedicar nosso tempo também no trabalho da igreja e tudo mais. Mas é assim, trazendo vocês hoje para a rádio, eu queria que a gente também fosse... motivasse, vamos dizer assim, mais jovens nessa questão do pastorado em si. Porque a gente está notando que, de repente, as pessoas, os jovens, não estão se interessando muito nessa questão do pastorado. Então, de repente, o testemunho de vocês nesse sentido pode até despertar alguém, né, que tá com aquela coisinha lá guardada lá dentro de si, mas fica assim, vou, não vou, é ou não é, o que pode acontecer, como é que eu sei, como é que eu não sei, enfim. O pastorado também, como qualquer profissão, sempre deixa aquela dúvida na gente, será que é isso que eu realmente quero? Né? Será que é esse o caminho? Enfim, era isso que eu queria motivar vocês a colocar a experiência de vocês nesse sentido, né? Lucas, agora vai você um pouquinho. Então, algo que eu poderia dizer assim como início da minha fala seria que todo chamado de parte de Deus, assim também como a Natália já falou, sabe? E isso durante todas essas dúvidas do que, será que eu continuo nessa tentativa de ir para o ministério ordenado e tudo isso, quando a gente lembra, é Deus que chama em primeiro lugar, é um consolo, assim, de pensar que não é por mim. As pessoas também, elas têm esse chamado externo das pessoas, vêm para nós e dizem, olha, que legal que está fazendo isso, segue no caminho, está tudo bem. Mas também é um consolo muito grande quando a gente consegue se sentir chamado por Deus. E isso, nesses momentos de dúvidas, de incertezas, é isso que traz conforto mesmo. E também confirmação desse chamado, que se dá por Deus e também através de pessoas que chegam e também falam agora desse chamado. E assim, eu sempre penso que o chamado, essa vocação que nós temos é assim como o batismo, né? A gente vai dizer agora como luteranos que a gente deve todo dia reafirmar o nosso batismo, assim também é com a nossa vocação. Não é algo que eu disse uma vez, eu sou vocacionado agora para o ministério eclesiástico dentro da ISLB ou dentro de uma igreja cristã, e é uma vez que isso se diz, não, isso é algo que assim como o batismo eu preciso reafirmar também todo dia para mim mesmo, assim, dizer, olha, eu fui chamado, foi Deus que me chamou, não é por mim e não é por pessoas, em primeiro lugar é por Deus, e é diariamente também isso. Para motivar, a gente podia chegar aqui e dizer, olha, vai ser lindo todos os dias, vai ser sempre muito fácil, mas a gente precisa dizer que também não é assim, é uma construção de todo dia dizer, olha, eu fui vocacionado por Deus, e é por Ele também que eu me mantenho no meio desse chamado e dessa vocação. Essa questão, assim, das dificuldades, eu acho que todas as profissões têm, né? Queira ou não, qualquer uma delas, eu sou professora, né? Então eu sei disso. Apesar de gostar muito, a gente enfrenta muitos desafios, né? E toda profissão tem. Mas o importante é, assim, você lutar por ela e acreditar naquilo que você está fazendo, né? E eu acho que o pastorado, assim, ele mexe muito mais ainda nessa questão, né? Você se sentir motivado, se sentir chamado realmente por Deus para estar exercendo essa questão. Tem alguma historinha, de repente, que algum pastor falou alguma coisa? Ou alguém que, de repente, deu aquele estalo inicial, assim, para vocês falar, não, vou por esse lado ou não vou? Como é que foi? Ficaram pensando. Lucas, você quer ir ou... Vai lá, primeiro você. É interessante porque acho que isso se constrói no caminhar e na vida, né? Assim, acho que o Lucas botou muito bem o fato de que é Deus quem sustenta isso e a fé, então, ela vai mantendo viva essa vocação, né?
eu costumo dizer que a minha vocação, o meu chamado de Deus, ele foi acontecendo de forma muito devagarinha, porque eu acho que se lá no começo Deus tivesse falado, você vai fazer isso, eu ia ter fugido para bem longe, né? Mas desde adolescente eu me inseri já na comunidade, participei logo após o ensino confirmatório de lideranças e tinha sempre, assim, acho que ficava muito palpável essa questão da facilidade do ensino, do relacionamento com as pessoas, e as pessoas reforçavam isso na comunidade, né? E aí, então, surgiu uma necessidade em um determinado momento da minha vida que eu percebi que eu não tinha tanto conhecimento bíblico, que eu não tinha tanta capacidade para ser uma boa líder dentro da minha comunidade. E aí disso surgiu uma vontade de fazer 1 ano de um curso bíblico, e aí tinha algumas opções, tinha opções dentro da igreja luterana e tinha algumas opções fora, mas que eram de parceiros que a minha igreja já tinha, assim, já caminhava muito com outros ministérios. E dentre as opções, então, eu acabei indo para a FATEV fazer o 1º ano lá, mas ainda nessa intenção de que eu quero me tornar uma líder melhor, de que eu acho que tem muita coisa que eu preciso aprender. Eu passei muito tempo sendo líder sem saber direito o que eu estava fazendo, então, assim, Deus está me incomodando, e aí vou para lá. E tinha, de certa forma, assim, esse desejo de levar o evangelho, né, de fazer a missão para outras pessoas, em outros contextos, em lugares desafiadores, né? Eu tinha sempre um lance que eu achava, assim, muito bonito o trabalho que eu via sendo feito na África, eu queria ir para a África, essa coisa toda, né? E aí eu fui para a FATEV para o 1º ano, mas acho que, assim, me propondo a fazer só o 1º ano, como se fosse um curso bíblico, porque na verdade é o que a FATEV propõe também. Você faz o 1º ano, mas você pode fazer só ele como um curso de extensão livre, vamos dizer assim, né? E aí então eu fui para lá para fazer isso. E lá as coisas começaram a ser mudadas, assim, quando eu comecei a ter mais contato com a teologia e a ser, por mais que eu tava lá e eu dizia que eu queria ser uma líder melhor e tudo mais, lá eu fui tendo mais essa experiência de passar por comunidades, de estar fazendo coisas e as pessoas reconhecendo isso. Não, mas peraí, talvez daqui poderia sair uma missionária, poderia sair alguém que poderia servir dessa forma. E aí tem 2 coisas muito específicas que eu me lembro. A primeira é que muitas vezes eu pensava em desistir, porque o Lucas falou também que é muito né, assim, que é difícil, a gente tem nossas crises também. Eu ia conversar com o meu pastor em Curitiba, e ele dizia assim, mas você vai voltar para fazer o quê? E aí eu ficava naquele silêncio, eu não sabia o que fazer, e ele dizia, enquanto você não sabe o que você quer fazer, então fica aqui fazendo teologia. Eu acho que ele trabalhou com muita fé, né? É uma boa estratégia, né? Uma boa estratégia. E aí Deus não me revelava nenhuma outra coisa, não me chamava para nenhuma outra coisa, então eu fui continuando. Mas também desde que eu saí de Novo Hamburgo para ir estudar teologia, Deus me deu uma palavra, um versículo bíblico que me acompanhou, inclusive na época meus pais estavam em reforma e eles estavam refazendo o meu quarto, eu botei esse versículo na parede do meu quarto, que é Gálatas 1:15, que também Paulo usa esse versículo, mas também ele já vem de Jeremias, né? Uhum. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servir. Ou seja, um versículo que tira a ideia de só o que eu quero, o que eu faço, mas pela graça de Deus que me chama para servir muito mesmo antes de eu nascer, né? Então, são 2 historinhas que eu tenho, assim, de pano de fundo para mim, para o meu início da minha história. É legal isso aí, né? Porque de repente a gente não sabe o que Deus tem preparado pra gente, né? Muitas vezes a gente luta um pouquinho contra a vontade dele, né? Até que aos pouquinhos a gente vai se encontrando e chega lá. Mais ou menos isso, né, Natália? E eu lutei muito, Márcia. Pra você ter uma noção, eu terminei a faculdade de teologia no final de 2018. Os meus colegas de faculdade, eles agora já estão saindo dos 3 anos de primeiro envio, né? Uhum. Então, assim, eles já estão ordenados há um tempo, trabalhando nas comunidades e tal. Eu ainda tive toda uma história no meio disso, né? Assim, mesmo formado em teologia. Mas acho que é bacana também ouvir um pouco da história do Lucas. Acho que se o Lucas quiser com certeza compartilhar um pouquinho também. Vai que o Lucas começa a falar da Inter aí no meio, né? Daí não é chamado de Deus, né? Daí é fardo. Então vamos lá, vai Lucas, sua história. Olha, pra mim,
eu concordo quando a Natália fala que isso é uma construção também, mas para mim foi um pouco diferente. Então, assim, algumas coisas foi parecido, né? Desde muito cedo estava envolvido na comunidade, ensino confirmatório já, e culto infantil, culto das crianças, depois juventude. E eu sempre gostei muito de estar na igreja, de estar com as pessoas da igreja, mas eu pensava assim, eu não quero ser pastor porque eu não quero fazer sepultamento. Sério? Sério, todo mundo vinha e dizia assim, Lucas, por que tu não faz teologia? Olha, tu tem um dom, tem um chamado. Eu dizia, eu não quero fazer sepultamento. E sempre foi a minha resposta. E eu lembro assim que quando a gente era pequeno, eu tinha um primo e um vizinho, que a gente era muito próximos, os três, assim. E a gente ia no culto e depois nós brincava de pastor em casa. Então, quando tinha um cachorrinho pequeno em casa, era no interior, né? Nós batizava o cachorrinho, daí sempre um era padrinho do cachorrinho do outro. Ou pegava e caçava pomba, e aí nós enterrava ela só para matar e enterrar, para brincar de pastor que faz sepultamento. Depois, com o tempo, eu cresci, eu não queria mais fazer sepultamento e não queria ser pastor por conta disso. E aí, quando eu estava concluindo o ensino médio, fiz vestibular, passei em faculdades com bolsa, mas tinha aquela vontade de, será que eu faço teologia? Ou eu quero estudar a Bíblia, mas eu não sei se eu quero teologia. Então, eu descobri que existia um curso chamado Curso Bíblico Básico, o CBB, lá na FLT, em São Bento do Sul, e me falaram desse curso, e eu fiquei sabendo desse curso dia 22 de janeiro de 2016, e dia 20 de fevereiro eu estava lá já com a mudança. Então, sem conhecer a FLT, sem conhecer ninguém de lá, eu acabei indo para lá e fiz o CBB. E durante o CBB também foi indo assim essa confirmação daquele chamado que já as pessoas da comunidade diziam, olha, a gente vê em ti um chamado, a gente vê em ti um dom para pregar, para trabalhar e para servir também na comunidade, e por que não faz teologia? E durante o CBB eu também pude, esse chamado sendo construído também em mim, e a partir de mim, assim, isso foi algo muito, muito legal, e no próximo ano então eu iniciei o bacharel em teologia na FLT. Então, de novo, não foi algo que eu disse, vou ser pastor, eu quero ser pastor agora, mas que foi, de novo, toda uma história e umas teimosias, mas sempre essa vontade de servir nessa igreja, servir também as pessoas, e é isso. Uma curiosidade agora, Lucas. Você já fez algum sepultamento? Já, nossa. E aí eu preciso dizer assim, Deus vai trabalhando as coisas na gente, porque muito mais que batismos e casamentos juntos, eu fiz sepultamentos. E para mim foi, eu acho que não sei, não é aquele negócio que é fácil assim, né? Mas aí da gente podendo perceber com o tempo ali também um grande momento assim missionário ali também, sabe? Momento de falar, de trazer palavras de conforto para aquela família, e ao mesmo tempo quando tu fala ali, tu atinge outras pessoas, essa palavra vai para outras pessoas. Isso também é muito especial de perceber. É porque ali é um momento que as pessoas estão um pouquinho mais fragilizadas e elas precisam de uma palavra, né? E muitas vezes é nessa hora que você consegue cativar a pessoa. E você traz, de repente, ela estava até afastada da igreja ou afastada de Deus. É nessa hora que você consegue trazer ela para junto de Deus também, né? Agora vocês estão fazendo o período prático, né? É o PPHM, se não mudou, né? É isso aí. Ainda essa sigla é o período prático de habilitação ao ministério. Quem vai falar um pouquinho sobre isso pra gente? Vai, Natália, Lucas. Lá, eles estão jogando um pro outro aqui. Vamos lá, gente. Tá, eu vou falar então o que é isso, né? A gente até há pouco brincava, né? O PPHM é aquela coisa que muita gente nem sabe o que é, né? Alguns chamam a gente de estagiários, outros já chamam de pastor, aí fica aquele climão, mas não é pastor. Aí falam de estagiário, mas já está formado, não é mais estagiário. Então, o que chamar primeiro, né? A nossa nomenclatura agora, né, do que a gente é chamado é ministros candidatos ao ministério na igreja, né? Então, são nas diversas áreas, ou pastoral, missionária, diaconal e catequética. Então, eu, candidato ao ministério pastoral, e a Natália ao ministério
missionário, né? E a gente, então, realiza o PPHM, que, como também a Márcia disse, é o período prático de habilitação ao ministério. O PPHM, ele é aquele tempo em que a gente se forma e vai para uma comunidade, mas não sozinho para uma comunidade como ministros já ordenados daquela comunidade, mas ainda como já diz o nome, assim, um período prático, para que a gente ainda é avaliado, onde a gente já tem agora contato com essa realidade ministerial dentro da igreja, e também, se a gente pode assim dizer, então, né, é como se fosse a residência dos formados em teologia para então ser pastores. Uhum. E aí, depois desse período, então, a gente faz o exame para o ministério. E aí, nesse exame, então, se a gente pode já usar a nomenclatura que a Natália cita há pouco também, é a OAB dos pastores, digamos assim. É aquela prova final, né? Isso. Aquela que a gente... Né? É aquela que vai dizer se a gente vai ou não vai, se a gente fica. Aqui em Guarulhos, para a gente explicar um pouco melhor também para a comunidade, meu mentor, ele já teve outros PPHM, a gente fala PPHMista, né, assim, quem tá fazendo PPHM, mas a gente fala sempre da missionária ou do pastor em treinamento, né, acho que também é um jeito fácil das pessoas entenderem, então, é o período da gente estar sendo treinados, né, para daí em algum determinado momento fazer isso sozinhos, então, talvez tenha um espaço maior também para a gente testar aquilo que tanto foi teorizado no período de faculdade, né? Mas tudo isso sem estar desamparados, né? Tendo uma pessoa que já tem uma caminhada para estar auxiliando. É que dá um apoio e também pode ajudar a auxiliar vocês nesse sentido do amadurecimento, essa questão toda, assim, da prática, de certa forma, né? E tem bastante retiro presencial também, então isso, assim, bastante. A gente teve já um retiro regional e um nacional, um seminário, né? Não um retiro, né? Um seminário. E é muito legal também poder estar junto com os outros, então, agora, entre aspas, PPHmistas, né? E daí tu percebendo, assim, aos poucos que tu enfrenta alguns dilemas que eles também enfrentam. Além, claro, né, que é um tempo que a gente come muito bem, né? A gente precisa dizer isso, né? Esses seminários da igreja é uma beleza por causa disso. Se come bem, né? Que coisa boa, né? Qualquer coisa, essa parte corta depois. Eu acho que não, né, João? Porque isso é mais um incentivo pro pessoal. Eu acho que verdade. é um bom Eu não incentivo. sei, parece que melhor do que a gente come no seminário seria o suco de laranja de pires, que eu até hoje não provei, né? Mas E deixa famoso, aqui né? minha conversa. Natália, quando termina seu período prático? Em janeiro. Em janeiro. Então dá tempo você vir pra cá ainda, nos E fazer uma provar o tal do suco de visita, laranja. tá? Porque daí a gente já te faz, assim, uma jarra enorme de suco de laranja aqui de Pires, Sim, assim. a gente faz o Vocês festival podem- do suco aqui em Pires daí. Aí vocês vêm pra cá. Lucas também pode vir nos visitar ainda, Ah, eu achei que ia ser só pra Natália, já tava aqui. né? Aos prantos já, né? Mas uma coisa que eu acho interessante disso que estava sendo falado, e que a gente percebe também no contato com os outros, né, assim, é que cada história, cada caminho é diferente. E Deus, ele vai guiando, ele vai com a sua misericórdia, com a sua misericordiosa mão, nos guiando e nos sustentando nesses caminhos, né? Então, assim, da onde a gente parte, de como acontece, é diferente para cada um, né? Então, talvez tenha alguém que está nos ouvindo aqui, que está terminando a faculdade, ou tem alguém que já está há muitos anos no mercado de trabalho e começa a perceber que Deus está incomodando para juntar essas coisas e estudar teologia e servir de forma integral, então, ao reino de Deus também através desse trabalho, né? Mas eu acho que é importante desmistificar, assim, essa ideia de que só acontece de um jeito, né? Eu contei de uma forma, o Lucas contou de outra, e quando a gente está junto com os outros colegas, a gente vai percebendo que Deus foi conduzindo de formas diferentes mesmo, né? E aí, no meio disso, então, no meio de cada espaço, a gente vai percebendo talvez o que é importante, né? Assim, eu vejo que para mim foi importante estar com uma vida de oração um dia, né? Tá tendo essa vivência comunitária, porque a partir da vida de oração, a partir da leitura bíblica da palavra, Deus ia revelando e a comunidade confirmando, né? Então, quando o Lucas fala assim, porque a comunidade disse, né, que você leva jeito para isso, né? Eu também passei por essa experiência
E eu acho que não tem como isso acontecer se tu não tá inserido na comunidade, né? Não tem como você não receber esse reforço se a comunidade não tá... você não tá ali junto, né? Então, para mim, são duas coisas importantes quando eu penso na vocação. É a questão da vida de oração e a participação comunitária também. É porque é ali na comunidade que você já começa a desenvolver essas capacidades, enfim. Você já começa, Deus começa a lapidar você ali dentro da comunidade, né? É muito difícil, eu acredito, que de repente uma pessoa do nada, que nunca participou da igreja, fala, vou ser pastor. Ele não tem essa vivência, talvez seja um pouquinho frustrante até para ele depois essa questão. Ou então, pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Mas Deus também usa as pessoas, né? Ele pode causar uma transformação tão grande que, de repente, a coisa caminha de uma forma transformadora e vai em frente, né? E é aquilo que você colocou, né? Cada qual com a sua história, com a sua vivência, com as suas experiências. Eu estou imaginando aqui o Lucas agora fazendo sepultamento de pomba, de cachorro, batizando os cachorrinhos, sabe? Ele e os amigos dele. Eu tô imaginando isso aqui, entendeu? E os outros amigos fizeram teologia também ou não? Só você, Lucas, desse trio? Não, do trio lá, meu primo fez agronomia, nosso outro vizinho lá continuou trabalhando com agricultura. Então, estamos lá, sim. Mas, de novo, da gente se perceber que essa construção, esse chamado também, né, acontece diferente e que como o nosso perfil agora também como PPHmistas vai sendo diferente, sabe? E isso, eu volto nesse assunto porque eu acho isso muito, muito bonito. Quando a gente se reúne, cada um tem um jeito muito, muito seu, assim. E também isso não é algo que é aleatório, mas é também para a edificação dessa igreja agora e desse corpo que é a igreja. É que nós somos muito, mas porém somos um em Cristo, né? Isso. Não é por aí? Isso. E queira ou não, o nosso próprio corpo, a nossa mão já é diferente, cada dedo é um jeito, né? E são as diferenças que Deus usa justamente para agregar e tá fazendo a coisa acontecer. João, fala um pouquinho, João. Tô só na parte técnica aqui mesmo. Não, olha, acredita, ele tá pulando fora aqui, ele tá pensando se ele vai ser pastor ou não, eu tô achando, hein? Não, Só não pode ter muita pergunta, difícil. Tá, conta mais um pouquinho, assim, dessa experiência no PPHM. Vocês enfrentam dificuldades também? Como é que tá, assim? Eu sei que na faculdade, por exemplo, tá bom, já vi que a pergunta não é adequada, talvez não seja. Mas desde a sua caminhada... Márcia, não fala assim, Márcia! Eu falo assim... Nossa, porque daí tem o Alberi, né, o pastor Alberi, que já vai pegar no pé. Aí é o Tiago, seu mentor, né, Natália? Se eles ouvirem, pode dar problema, né? É melhor a gente evitar isso. Alberi e Tiago, desculpa, tá? Não era bem essa a pergunta que eu queria. Mas eu queria que eles comentassem alguma coisa, assim. Como é que tá sendo esse período para eles? De crescimento, de desenvolvimento. Porque é ali, nessa hora, que vocês veem como funciona uma comunidade, né? Ao vivo e a cores, vamos dizer assim. Pra mim, assim, é um pouco diferente, porque, como eu falei, né? Eu me formei no final de 2018. E aí eu trabalhei em outras 3 paróquias de forma, vamos dizer assim, tipo um tapa-furo, né? Quebrando galho em outras paróquias que estavam sem ministros ordenados e por um tempo menor, mas eram comunidades do interior. E aí, então, o meu maior desafio, por mais que eu tivesse crescido numa cidade grande, depois feito faculdade em Curitiba, que também é grande, foi um desafio mesmo vir para Guarulhos, né? E encarar, assim, a perspectiva da metrópole, né? De você tá... Guarulhos é a 13ª maior cidade do Brasil e fica do lado de São Paulo, que... Tá fica tudo junto e misturado ali, né? Exato. Não tem uma linha divisória, né? Assim, tem um pouco a Dutra, mas também não. Uhum. Então, para mim, assim, foi um desafio se entender igreja nesse contexto, né? Entender quais eram os limites, quais eram os desafios, quais eram as limitações mesmo que as pessoas daqui se encontravam, né? Assim, o raio de distância que as pessoas estão da igreja é muito maior, né? Então, a vida comunitária, ela se dá de diferentes formas. Eu tive que aprender muito nesse sentido que
nós continuamos com muitas coisas de forma virtual, mesmo no pós-pandemia, né? Por conta das limitações de tempo, espaço e tudo mais. Então, foi um grande desafio, mas foi bonito, assim, de perceber a evolução, perceber o crescimento, o aprendizado durante essa fase também, né? Eu acho interessante porque cada comunidade tem um ritmo. De repente, se vocês viessem para Pires, seria um ritmo totalmente diferente do que as cidades que vocês estão conhecendo aí em São Paulo, né? Guarulhos e Santo André. Então, aqui é uma comunidade mais interior, área rural. É uma área rural, assim, muito mais, vamos dizer assim, moderna agora, né? Se a gente comparar com outras comunidades mais interior. Mas cada comunidade tem a sua característica, né? Traz os seus problemas, traz as suas angústias. Enfim, tem uma série de coisas ali que você já consegue vivenciar em função de assumir uma paróquia lá na frente também, né? Lucas, pode falar alguma coisa? Eu deixo. É que assim, para mim foi uma baita mudança, assim, uma grande mudança, quando eu descobri, eu estava no Rio Grande do Sul, e aí vem tu vai para Santo André, em São Paulo. Cara, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer lá? E a única coisa que eu lembrava, eu não sabia de Santo André, eu nunca tinha vindo para São Paulo, nada, mas eu lembrava que teve o caso da Eloá, há um tempo atrás, em Santo André. Era um caso, foi bem sério, deu na TV. Eu devia ter uns 12, 13 anos. E era a única coisa que eu lembrava. Isso aconteceu em Santo André. E aí, quando vem essa notícia, Lucas, tu vai para Santo André? Meu chapéu, eu pensei, tá, e agora? Sabe, foi um baita de um susto. Mas aí, isso, logo na primeira semana, eu fui percebendo que, bom, aqui tem perigo? Tem como em qualquer lugar. Mas se dá para ter uma vida muito, muito legal também em meio aqui, sabe? E isso, para mim, era algo que na minha cabeça parecia que a gente vem com muito preconceito para São Paulo, eu acho, sabe? E isso vai virando um medo, uma insegurança que gerou, mas aí tu chega aqui e tu vê que tem tanta coisa legal também aqui. E para mim, eu acho que um dos maiores desafios foi me desapegar um pouco ainda de algumas linguagens que eu tinha do Rio Grande do Sul ou do Sul. Até eu há pouco falei baita, né? Baita é grande. Mas aqui na paróquia funciona o centro social junto com a paróquia. E aí eu estava lá, numa das manhãs que eu fico lá no centro social, e eu conversando com as técnicas lá do centro social, e tinha gente na recepção. E eu comecei a falar assim, né? Estava com meu mate, e o pessoal perguntou, Lucas, onde tu consegue comprar erva para chimarrão? E eu falo muito alto, né? E eu comecei a falar, que eu compro erva aqui em Santo André, não consigo erva boa, eu preciso comprar erva em São Bernardo, que lá tem erva boa, uma erva bem verdinha. Se comprometeu. E eu falando alto, com a porta lá da recepção aberta, o pessoal que estava na recepção estava me escutando, até que uma pessoa chega para mim e diz, Lucas, erva aqui pode ser interpretado como outra coisa. E até então, para mim era tão normal, sabe, falar isso, assim, é um dos exemplos que eu cito. Mas várias expressões, às vezes, que eu carregava muito forte comigo, assim, eu tive que pensar, bom, será que essa expressão comunica aqui? Ou o que ela comunica aqui? É aquela coisa da regionalidade também, né? Daí a gente começa a aprender. Mas é interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm como, assim, digamos, indicar para onde vocês gostariam, que tipo de comunidade vocês gostariam de fazer o período prático, alguma coisa assim? Ou o pessoal pega, não, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, que de repente, assim, as comunidades se dispõem também a receber vocês, se tem comunidade livre, como é que funciona isso? Primeiro lugar, Márcio, eu queria dizer, se tu vai me pedir para ir para Pires, acho que não, né? Não sei. Nossa! Não, agora não, né? Eu pensei, né? Não. Agora, nesse momento, ainda não dá, né? Os envios são por parte assim como também para o PPHM, as designações do PPHM, isso cabe à sede da igreja, à Secretaria de Habilitação com o Ministério, quando diz respeito ao PPHM, e também nas designações e envios depois, como já ministras ordenadas, por parte da Secretaria-Geral também. Nós podemos, em conversas, assim, conversar, mas, assim, isso está sempre debaixo de uma decisão da igreja, visando sempre
olhando o perfil do ministro candidato, da ministra candidata, também o perfil das comunidades que tem vaga para envios, e é algo que é pensado sempre para o bem desenvolvimento da comunidade também, como agora do ministro que está sendo enviado para lá. Não é uma decisão que cabe para nós, assim, né? A gente só aceita ou não o envio. Vocês não podem dar muito pitaco nessa questão, Mas assim, né? existe um momento dentro do processo, depois das provas, que a gente tem uma conversa com a responsável por esse processo, né? E ela pergunta, assim, o que a gente está pensando, né? Não é uma conversa num caráter de escolha, mas num caráter de você explicar, né? Eu lembro, por exemplo, eu estava numa cidade de 6 mil habitantes. Não sei quantos habitantes tem Pires, mas eu imagino que tem mais do que 6 mil, né, Márcia? É que Pires é um bairro rural da cidade de Limeira. Então, aqui Limeira é quase 300 mil habitantes. Mas ainda não é emancipado, né? Não tem como. Mas do jeito que tá crescendo aqui, eu não sei não, viu? Mas, em todo caso, assim, a gente é um bairro rural do município de Limeira. Entendi. Mas Limeira tem 300 mil habitantes, Sim. você falou, né? Então, eu tava numa cidade de 6 mil habitantes, no oeste de Santa Catarina, quebrando galho lá, né, aquilo que eu falei. E aí a gente conversando, eu passando nas provas, ela me perguntou assim, o que você tá pensando, né? E aí eu, naquela realidade, né, falei assim, eu tô pensando que ia ser muito interessante voltar pro contexto urbano. Porque eu estive agora trabalhando em 3 paróquias de contexto mais rural, de cidades menores. Eu acho que ia ser bacana passar por esse período de treinamento, vamos dizer assim, num contexto urbano. Mas para quem tá numa cidade de 6 mil habitantes, Limeira já é metrópole, né? Assim, já é uma cidade grande, né? Imagina. Então, na minha cabeça, dos 6 mil habitantes, sei lá, tava falando de uma cidade de 200, 300, 400 mil habitantes, né? Assim, eu tava pensando em algo nesse sentido, né? E aí, quando veio o resultado, eu falei, opa, é um pouquinho maior. Pior que fui eu que pedi, né? Assim. Mas eles tentam, durante o período prático, também conciliar qual é o perfil da comunidade, qual é o perfil do candidato e o perfil do mentor, para, de fato, que possa acontecer esse crescimento, que possa ter essa... Né, são identificadas algumas áreas que a gente precisa melhorar. Acho que isso é importante dizer, né? Assim, é feito um relatório grandinho até de coisas que a gente tem a melhorar. E aí, então, tentam nos dar um espaço para que isso aconteça. Às vezes, até um espaço não tão parecido com o perfil do candidato, né? Às vezes pode ser, assim, o extremo oposto, para que ali também possa acontecer algum tipo de crescimento e tudo mais, né? Eu considero, uma coisa que eu falo aqui, que Guarulhos, para mim, não é um extremo oposto, assim, totalmente fora da minha área de conforto, e também não é a minha área de conforto, é uma área de desenvolvimento, vamos dizer, né? Onde tem coisas que são diferentes e que são desafiadoras, mas também eu me sinto amparada para poder crescer em qualquer espaço disso, né? Não, é legal, eu acho que vale a pena essa questão da experiência, né? Eu acho que a igreja, nesse sentido, também ela é sábia, no sentido, assim, de desafiar vocês nesse sentido, né? Porque é um momento ainda que vocês ainda têm um apoio de um pastor, de um mentor, então, ali nesse período prático, vocês conseguem se desenvolver bastante também, aprender muito, mas ainda não tem aquela responsabilidade que aquela comunidade é sua. Você tem um amparo, você tem alguém que te ajuda e vocês estão desenvolvendo algum trabalho ali junto com o pessoal, junto com a comunidade. E eu acho que nesse sentido, é bem bacana esse trabalho que a igreja desenvolve, né? É bem interessante. Lucas, quer falar alguma coisa sobre isso? Qual a sua opinião? Só dizer assim, né, que esse nosso desenvolvimento, as áreas que a gente precisa trabalhar, isso não é algo simplesmente dito assim, trabalhe essas áreas, mas isso vem a partir de umas provas que a gente faz, tanto uma prova escrita como uma banca oral, para ingressar no PPHM, e a partir disso são analisadas quais as competências, as habilidades e atitudes que nós temos de desenvolver, melhorar e aperfeiçoar em todo o processo do PPHM. E aí, quando a gente chega, então, no local onde nós vamos fazer o período prático, ali a gente faz, junto do mentor, o plano de desenvolvimento, que é esse plano que a gente tem agora para seguir, para buscar esse aperfeiçoamento nessas áreas agora, durante o tempo.
Não, legal. Eu tô gostando desse papo aí. Eu espero que esteja sendo assim desafiador, que esteja ajudando alguém, de repente, que tá lá naquela dúvida, né? Porque também vamos dizer assim, o Ministério Pastoral tem as suas dificuldades, mas eu acredito que tenha muita coisa boa ali também, né? Traga muita coisa que edifica, que faz a gente crescer. Vocês lembram alguma experiência nesse sentido que daria para compartilhar aqui pra gente, assim? Tem alguma coisa? Ah, um ponto de interrogação. E agora estão pensando? Eu acho que de novo volta esse ponto da gente pensar assim, né, que é Deus que chama, e em muitos momentos a gente está na função agora, entre aspas, de pastor, já no local, nessa função do ministro agora no local, e as pessoas esperam algo de nós, esperam uma palavra, esperam algo que traga conforto para elas. E, de novo, porque é de Deus, muitas vezes essas pessoas que até precisariam, elas nos ajudam até a ser confortados. Sabe? De chegar, eu tive uma situação, chegar no hospital e tu não saber o que falar para a pessoa que ali está, e a pessoa que está ali sai com uma frase e diz, olha, que bom que tu estás aqui, eu só precisava disso, precisava que tu estivesse comigo, porque eu sei que em todos os momentos Deus esteve comigo, Ele está agora, Ele vai estar quando eu voltar para casa, quando eu me recuperar. E aí, de novo, tu só entra ali no quarto, tu não chega a falar nada, mas a pessoa que fala isso. Isso é o bonito, de novo, de perceber. Esse ministério, em primeiro lugar, é de Deus. E quando nós não temos palavras, Ele ainda usa pessoas para falar para nós, e usa constantemente. Legal, Lucas. Gostei. Natália, tem alguma coisa assim? Lembrou de algum acontecimento, algum fato? Acho que tem muitas coisas bonitas acontecendo aqui, né? Assim, nesse meu processo, mas principalmente de encontrar uma comunidade empática, né? Assim, ao meu momento de vida pessoal também. E aí eu lembro de algo que até já compartilhei. A gente estava tendo um culto, e geralmente no culto, né? Assim, desliga o celular e tudo mais. Mas naquele culto eu precisava usar o celular para fazer alguma coisa. E aí então minha internet estava ligada. E aí no meio do culto eu descobri que minha avó tinha sido internada às pressas no hospital. Minha avó estava num processo de luta contra o câncer, ela veio a falecer mês passado, mas a comunidade estava sabendo disso, né? E aí eu vi aquilo ali no grupo da família, vi que estava assim, um tumultuado, né, de coisas. Bom, terminei de fazer o culto, a gente tinha ainda a parte da Santa Ceia, fiz isso, terminei tudo, mas na hora final eu não consegui me dirigir até a porta da igreja, assim, eu sentei no banco. E aí eu desabei, comecei a chorar, muito nervosa, né? Assim, acho que eu tinha retido muito sentimento para concluir o culto, mas também durante o culto eu tinha orado sobre a situação no momento de oração de intercessão, e a comunidade respondeu com um olhar. Mas no momento que eu sento no banco e começo a chorar, vem uma amiga primeiro, e aí as crianças vêm ao meu redor. E aí as crianças ao meu redor perguntando o que está acontecendo, por que ela está chorando. E aí alguém começa a contar para elas, né, assim, da minha avó. E aí uma das meninas, de uma forma muito espontânea, assim, 5, 6 anos, a gente tinha um almoço naquele dia. E aí ela sai correndo, daqui a pouco ela volta com um pedaço de linguiça na mão. E eu, assim, de alba, na igreja, no banco, né, aquela coisa toda. E aí ela chega com aquele pedaço de linguiça, e aí ela fala assim, eu trouxe pra ti porque quando eu tô triste, eu gosto de comer linguiça que me deixa bem. Então eu queria te dar uma linguiça também. Aí Olha a experiência dela, né? Super, assim, né? Então, comi, tudo bem. Passamos o dia, né? Vi como é que tava a situação da minha avó com a minha família. No final do dia, aquela mesma criança, ela vem até mim e ela pergunta, e aí, você comeu bastante linguiças hoje? Você já tá melhor? Então, assim, uma coisa muito pequena, né? Mas extremamente profunda, grande, para mostrar o que é a vida em comunidade, né? Assim, o que é essa fé, esse ferro que afia o ferro, essa troca, essa experiência em que a gente também é vulnerável, né? A gente também tem as nossas limitações, os nossos desafios, mas encontrar uma comunidade, como eu encontrei aqui, que é empática, que olha junto, que a criança se preocupa e busca formas, enfim, de nos ajudar, né? Acho que é uma coisa muito bonita, assim, é bonito ver. Teria muitas outras histórias, assim, para contar, e outras pessoas da comunidade que eu poderia citar também, não quero que nenhuma se sinta
triste por eu não ter citado, né? Mas é muito bonito encontrar, assim, uma comunidade acolhedora e empática, né? E percebendo que Deus vai desabrochando a sua graça também no meio disso tudo. Eu acho que essa questão, esse cuidado também com o pastor, ou seja, um estagiário, o PPHM, sabe, com relação da comunidade com essa figura do ministro é muito importante. Porque o ministro também é humano, ele também precisa ter apoio, precisa ter alguém para desabafar, precisa ter alguém que esteja ali sempre amparando, né? E essa menininha com essa história da linguiça é uma coisa assim tão gostosa, né? Tão pura, tão ingênua, é dela, né? Mas é a maneira dela enfrentar as dificuldades e enfrentar os problemas assim, né? Foi muito legal. Gente, eu acho que a gente está indo para a parte final. Eu gostaria que cada um de vocês agora... João, tem alguma colocação? Ah, então tá. Que vocês deixassem uma mensagem final a respeito dessa questão de vocação, ou enfim, uma palavra, tá? Final para a gente ir encerrando aqui o nosso programa de hoje. Eu vou dizer para quem está ouvindo que a minha oração é que Deus incomode você, se você se sente desafiado, se você se sente chamado. Tem alguns nomes destinados na minha cabeça agora, que a gente já tem conversado sobre o assunto, mas que se Deus está te incomodando, que Ele persista em te incomodar a ponto de que você possa aceitar isso e servir a Ele, se assim for da vontade dEle. E caso seja de outra forma, que a gente possa cada vez mais estar atentos para as formas que Deus tem falado conosco e quer nos usar através dos dons que Ele nos deu também. Legal, Natália. Lucas? Eu lembro do finalzinho do Evangelho de Mateus, quando Jesus reúne os discípulos, ele diz assim, né? Vão e façam discípulos. Mas Jesus, antes de dizer vão e façam discípulos, ele disse isso para os discípulos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, sejam discípulos de Cristo, para então fazer discípulos. E essa é a nossa tarefa diária, ser discípulo de Cristo. E então fazer discípulo, e se assim for nesse chamado ao ministério ordenado na nossa igreja, sejam discípulos e façam discípulos dentro da nossa igreja também. E tem tudo que ele fala mais, mas tem aquela promessa no final, Mateus 28, finalzinho do versículo 20, últimas palavras de Mateus que dizem, e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa também é a nossa certeza, desse chamado que vem de Deus, essa presença de Deus, e essa certeza da esperança que vem de Deus também. Então, que isso também possa seguir nessa inquietação no coração de quem está ouvindo. Legal. Muito feliz por vocês terem aceitado ao meu convite. Foi uma tarde bem gostosa de bate-papo, né? Foi muito bom ter vocês aqui. E mais uma vez eu queria agradecer a presença e o apoio de vocês. Bom, Lucas, você está aqui em Santo André até quando? Até dia 18 de janeiro. Ah, então a gente ainda tem um tempinho. Tem. Natália também até janeiro, né? Ah, então dá tempo de vocês virem pra cá, pegarem um ônibus, tá? Chega aqui em Limeira, bonitinho, e aí a gente faz um dia, né? Com suco de laranja, bolo de laranja e tudo com laranja que tiver direito, tá bom? Opa, aí sim, então. Tá, daí a gente combina, vocês vêm pra cá, tá bom? Tá bom. Obrigada pelo convite, viu, Márcio? Muito bom estar com vocês. Obrigado, gente. João, fala alguma coisa também, João? Agradecer a presença dos dois aí neste programa de hoje. Foi bem legal. E é isso aí, cara. É isso aí, cara. Não foi supimpa, João? Foi supimpa, cara. Ô, João, já se inscreveu na faculdade ou ainda não? Quero saber se vai fazer teologia onde. Tem necessidade por enquanto disso aí não, né? A Deus ainda não cutucou que chega. Não cutucou ainda. Ele fala muito bonito, cara. Ô, João, tá que top. Não, é legal. Você precisa ouvir depois, a hora que fizer toda a questão da programação aqui. Ouça lá a Rádio Lola Paluter. Você vai ver. Você vai conhecer a categoria do nosso João aqui. Tá bom, gente? Agradeço. Um abraço. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, que estão participando conosco, ouvindo a nossa programação aqui na Rádio Lola Paluter. Esperamos que Deus nos dê um abençoado final de semana e que Ele esteja vocacionando
a todos, né? Cada um dentro da sua possibilidade para exercer suas funções dentro da comunidade e também vocacionando as pessoas para exercerem essa questão do ministério pastoral, que também é muito importante para a nossa igreja. Então, que Deus nos abençoe e continue cuidando da gente. Até o próximo. É isso aí, pessoal. Obrigado a você, gremista, colorado, corintiano, que nos ouviu até aqui. Mas, acima de tudo, a você, ouvinte da Lollapalooza, que nos ouviu até aqui. Um abençoado final de semana. Semana que vem nós estamos de volta. Até mais. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha